Vibe Mundial FM. Hoje eu tô com um tema bem bacana. Vou falar de sonhos e o autoconhecimento. Quem gosta de sonhos? Você gosta de sonhos? Você sonha, ouvinte? Então, o tema de hoje eu vou falar de sonhos, o que é muito legal, né? É um tema que a gente gosta muito, não é? Eu adoro falar de sonhos. Então, hoje, o tema de hoje são sonhos. Sonhos e o autoconhecimento. As pessoas, a gente pergunta, né? As pessoas falam assim, Cíntia, eu não sonho. Eu quero dizer para você, ouvinte, que você sonha. Todos nós sonhamos. O sonho tem a ver com o nosso inconsciente. A gente sonha, mas a gente não lembra dos sonhos. Então, a gente tem que exercitar, cuidar da nossa mente para ter esse autoconhecimento. Eu sou psicóloga e terapeuta, né? Mas eu sou psicóloga junguiana. E Jung, a melhor abordagem teórica que mais entende de sonhos é a psicologia junguiana. Sabe por quê, ouvinte? Sabe quantos sonhos Jung estudou a sua vida inteira? 80.000 sonhos. É muito sonho, né, gente? É muito sonho. 80.000 sonhos, né? E o que ele percebeu? Ele percebeu que nesse estudo que ele teve de 80.000 sonhos, ele entendeu que os sonhos representam o nosso inconsciente, são símbolos lá na nossa mente e a gente pode o quê? Se curar, se conhecer, se entender através dos sonhos. O que é muito legal, né? Quando a gente começa a entender, a se entender através dos sonhos, é muito bacana. Então, eu quero que você fale aqui comigo se você sonha. A gente tem vários tipos de sonho. Primeiro, a gente tem que entender, né? O que a gente tem que entender? A gente tem que entender, diferenciar. Então, o primeiro passo é diferenciar os tipos de sonhos, tá? Tem o primeiro sonho, o sonho que fala que chama-se resquícios do dia. São as coisas que a gente faz no dia a dia, sabe? Desculpa. Os sonhos que a gente faz no dia a dia, esses não são importantes. Que sonhos são importantes, né? A gente tem os sonhos de, né, que a gente prevê o futuro. Esses que vocês mais gostam, né, ouvinte? Eu sei que são esses que vocês mais gostam, né? De prever o futuro. Você sonha e acontece. Quem sonha? Fala aqui comigo. Quem sonha? Já sonhou e o sonho aconteceu aquilo? Eu sonho, eu tenho sonhos. Eu sonho e eu tava até brincando, né? Outro dia contando de um sonho. Um sonho bem, né? Bem simples, pra você ver como a gente pode sonhar, prever até cada coisa, né? Eu não entendo nada de plantas. Eu sou boa com pessoas e com os animais. Com plantas, ouvinte, não sou boa. Eu afogo as coitadinhas ou mato elas de sede, né? Não sou boa. Mas uma vez, quando eu era adolescente, eu sonhei que eu só fui dormir e sonhei. Minha mãe tinha uma árvore da felicidade e eu sonhei com a plantinha. Que a plantinha falava, me ajuda, eu tô cheia de bichinho. Aí eu acordei e fui olhar a plantinha. Quando eu fui olhar a plantinha, estava cheio de pulgões. E aí que eu nem sabia o que era pulgões e comecei a cuidar da plantinha. A plantinha sobreviveu. Pra você ver como às vezes... eu até lembrei outro dia dessa história, por isso que eu tô contando aqui pra vocês, né? Mas claro, a gente tem sonhos que a gente prevê o futuro, né? A gente se protege do outro. A gente se protege de algum problema. A gente se conecta, a gente ativa a nossa intuição. Como é ativar a nossa intuição? É conexão com o nosso inconsciente, com os símbolos. Mas o que mais nos interessa, qual é a parte? A parte do inconsciente, a parte dos símbolos, a parte do autoconhecimento. Por quê? Por que é tão importante a gente entender os sonhos? Por quê? Porque é importante, porque os sonhos vão nos trazer símbolos. E através desses símbolos vai nos dar força, né? A gente vai entender o que está dentro da gente, o que está dentro lá da nossa mente. Por que que não adianta olhar
no dicionário de sonhos. Por que não adianta, ouvinte? Porque o sonho é de quem? Do sonhador. O sonho é do sonhador. E a gente não pode interpretar um símbolo sozinho, não é? A gente tem que interpretar um símbolo. A gente tem símbolos que tem a ver com o inconsciente, mas a gente também tem que interpretar o quê? A gente tem que sempre... Os meus pacientes sempre perguntam, Cíntia, eu sonhei com isso, o que isso significa? O que eu respondo? Devolvo a pergunta. Eu devolvo para o paciente, eu falo o que você acha, o que significa para você. Eu sempre conto o exemplo, né, da minha amiga, né, que sonhou com uma pomba branca. E quando ela foi contar para mim, eu falei, nossa, pomba branca, para mim é maravilhoso, é a paz, né, eu tenho o divino, o Espírito Santo lá no Instituto. Para mim é um símbolo muito forte, muito positivo. Mas para ela não, pombo, né, tem a ver com coisas sujas, tem a ver com algum problema, com alguma outra questão. Então, como é que a gente faz? Eu vou te ensinar hoje. Então, primeiro você tem que tirar os sonhos que são resquícios do dia. Aqueles sonhos das coisas que a gente está só repetindo do dia a dia não são importantes. Primeiro passo, não tem jeito, ouvinte. Não adianta. Se você quer se conhecer como uma terapeuta, você quer entender como funciona a sua mente, se você quer compreender, você vai ver que quanto mais você dá atenção, quando você começar a notar os seus sonhos, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai começar a lembrar muito mais dos seus sonhos. Sabe por quê? Porque lá dentro do seu eu, o seu inconsciente, o inconsciente, a nossa mente quer conversar com a gente, né? Ela quer se comunicar, o inconsciente quer conversar. Então você começa a notar. E o problema é que às vezes a gente sonha coisas negativas e às vezes as pessoas ficam com medos. Mas às vezes o sonho ele só reproduz um momento, né? Tem muitos pacientes sonham com o quê? Com perseguição, com momento de assalto, de roubo, que tem a ver com o quê? Com quando ele está passando por uma situação do quê? O que a gente também tem que olhar nos sonhos? A gente tem que olhar nos sonhos qual é o nosso sentimento. Eu tô com medo? Eu tô com angústia? Eu tô com tristeza? Eu sou forte? Eu enfrento? Eu tô feliz? Eu tô super bem? Então, a primeira é anotar os sonhos, todos os sonhos. Tem o caderninho de sonhos, eu tenho, gente. Caderninho de sonhos, a gente vai lá e anota. Esse é o primeiro. A segunda dica é você observar, ouvinte, você tem que observar o seu sentimento, independentemente da situação, né? Não é que você sonha com assalto, que você vai ser assaltado, não é isso. Tem a ver que você está se sentindo um pouco vulnerável. Muitas vezes tem a ver que você está num momento de angústia, está num momento de dificuldade, entende? Então, você anota como você se sente. Tá? E aqueles sonhos que a gente fala que é surrealistas, né? Aí o paciente fala pra mim, Cíntia, sonhei nada tem a ver com nada. Do que tem a ver esses sonhos? Né? São símbolos, esses são os meus preferidos, né? Entender o que é o símbolo. Então anota lá, sonhei com gato, sonhei com cobra, como as pessoas sonham com cobra? Muito, né? E cobra tem muitos significados, né? Cobra, gato, animais, né? Isso é bem legal de colocar. O que mais, né? Você tem que colocar ali, o que você sonha? O lugar onde você tá, o cenário. Anota e descreve o cenário. Às vezes as pessoas sonham com lugares sujos ou lugares sombrios. E que não é nada divertido, né? Mas tem a ver com um processo de limpeza. Então, esse sonho serve para te ajudar a elaborar alguma coisa, a limpar alguma coisa, a purificar alguma coisa ali que está lá no seu inconsciente, né? As pessoas sonham muito com água, piscina, mar, né? Rio. O que será que tem a ver as águas? O que a água representa?
Muitas vezes a água representa o quê? Essa é mais fácil, né? Representa as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, sonhar com alagamento, né? Tava em São Paulo aqui ontem, na chuva, né? Aí sonhou com alagamento, mas aí é simbólico, né? Aí foi do resquício do dia, né? Mas tá tudo ok, você sempre sonha, né, com alagamento, que a água tá chegando, que você tá mergulhando. Então, o que que traz esse sonho? E aí, você vai lá, sonhou com água, representa as emoções. O que é importante disso? Você tem que entender o que esse sonho tá falando. Eu tô lidando bem com as minhas emoções, eu tô represando as minhas emoções, eu tô, né, chateado com alguma coisa. Então, olhar para os sonhos é refletir, é ter autoconhecimento da sua mente. E você faz como se fosse uma terapia. Jung criou muito da teoria dele, foi feita também além dos estudos, né, das antigas religiões, dos povos antigos, da mitologia antiga. Jung estudou muitos sonhos. É muito raro você ver algum livro do Jung que ele não fale. Acho que não tem nenhum que ele não fale de sonhos, né? Então, por quê? Por que os sonhos é importante? Porque os sonhos é um acesso, sabe aonde, ouvinte? Sabe do quê? Do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é como se fosse algo que a gente tem que se conectar, que a gente tem... Né? Sabe quantos por cento da nossa mente é inconsciente, ouvinte? Quantos por cento você acha? 95% da nossa mente é inconsciente. E só 5, bem pouquinho, né? 5% da nossa mente é consciente. Então, por isso que quando a gente trabalha com essa parte de como que a gente vai se conhecer se a gente não entende o inconsciente? E como é que a gente entende o inconsciente? Uma das formas, né, são os sonhos, anotar os sonhos, entender o sonho. Eu falo que é a sonhoterapia, que é de você entender os seus sonhos. Outra forma que eu trabalho muito, né, eu falo da hipnoterapia, na técnica, né, do curso que eu dou, que a hipnoterapia é como se fossem os sonhos, a gente acessa essas imagens, então, essas imagens simbólicas, né, esses lugares na mente do paciente, o que é muito legal, e a gente entende por que uma pessoa tem um jardim fechado, um jardim escuro, por que outra pessoa tem um jardim aberto. Então, cada coisa que está ali, tanto no sonho, quanto numa vivência de hipnose e terapêutica, claro, né, profunda, você tem símbolos, e aquilo tem um significado, e quanto mais você cuidar do seu entender, conversar com a sua mente, né? A gente tem que buscar, se você adora sonhos, você anota e começa a rever. Em um mês, aí vai lá, relê. Anote assim, né? Anote como anotar. Descreva o sonho, anota algum símbolo e anota a sua sensação. Depois, quando você for relê daqui um mês, daqui 2 meses, eu não sei a frequência da qual você sonha, mas você vai observar que existem elementos que se repetem. E por que isso é muito importante? Porque isso vai falar do seu inconsciente. E se é 95% inconsciente, é aquilo que a gente precisa entender melhor, né? Não é, ouvinte? A gente tem que dar atenção para nossa mente, para o nosso outro lado, porque é um lado muito forte, né? Nosso lado inconsciente é um lado muito grande, então a gente tem que entender, buscar, conhecer. Fora que é muito legal. Cíntia, mas eu posso olhar lá no dicionário de símbolos? Você pode olhar, mas tem que tomar cuidado, né? Anota lá o que significa e anota o que significa para você. Algumas vezes vai bater o significado, né? Por exemplo, dente, né? As pessoas vem dente. Esse é o pior, né? No dicionário. Vai lá sonhar com dente. Aí a pessoa vê lá morte. Gente, não é morte, gente, sonhar com dente. O que significa sonhar com dente?
Claro, é alguma transformação, não é confortável, né? Sonhar que tá perdendo dente, sonhar que o dente tá caindo, representam alguma transformação. Então, vai lá e anota. Sim, meus pacientes sonham com dente caindo, ninguém morreu, tá todo mundo bem, tá? Pode ficar tranquilo. Então, anota, né? Anota aquilo que significa para você. A gente tem que tomar cuidado com esses significados catastróficos, né? Às vezes você sonha, nossa, eu sonho que tal pessoa... às vezes sonha com morte, alguma coisa, mas tem a ver com o processo, tanto na carta do tarô, que é a carta número 13, que é a morte, que é uma carta maravilhosa, que nada tem a ver com morte física, representa o arquétipo da transformação, o arquétipo da mudança. Da mesma forma, quando a gente sonha com algum símbolo de transformação, com algum símbolo de mudança, aquilo tem a ver com renovação do nosso inconsciente. Né? Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai fazer a nossa vivência do quê? A vivência do... Vamos falar lá com o inconsciente, vamos colocar lá vamos colocar um pensamento para que você à noite sonhe, que você, a hora que acordar, isso, antes de dormir, você fala, à noite eu quero sonhar, e quando eu acordar de manhã, eu quero lembrar dos meus sonhos. Eu quero lembrar do meu sonho. Vibe Mundial 95,7. FM. A rádio que